Olá, vamos falar sobre a Revolução Francesa. A França, do final do século XVIII, era um país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos. Os franceses viviam sob o antigo regime, uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios, já o povo, em sua maioria, era o sem privilégios. Naquela época, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. Havia o primeiro estado, que é o clero, e no clero estava dividido entre alto e baixo clero. O alto clero contava com cardeais, bispos e abades. Já o baixo clero era composto por padres, frades e monges. Possuíam muitas terras e cobravam dízimo e taxa sobre batismo, casamentos e sepultamento. O segundo estado era a nobreza e era composto pelas nobrezas real, cortesã, provincial e de toga. Quase não pagavam impostos. Já o terceiro estado era composto por camponeses, trabalhadores das cidades e os burgueses. Estes pagavam quase todos os impostos e sustentavam com o seu trabalho o primeiro e o segundo estado. Vejamos alguns dos impostos pagos pelo terceiro estado. Tinha a corvéia, que era o exercício de trabalho no manso senhorial, de 2 a 4 dias por semana. Havia também a talha, que era o imposto sobre a produção agrícola, isto é, parte de tudo que era produzido iria para o senhor feudal. Tinha o dízimo, que era um imposto que exigia 10% de toda a renda do trabalhador. O dinheiro ia diretamente para o clero. Tinha também a banalidade, que era o pagamento pelo uso dos utensílios e inventário do senhor feudal, como enxadas, pás, foices e etc. Por volta de 1780, a França sofreu inundações e secas constantes. Isto afetou a população camponesa, devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e os seus preços altos. E os burgueses também estavam insatisfeitos com a monarquia absolutista, que, para sustentar seus gastos, aumentava os impostos e encarecendo o preço das mercadorias. E como o poder de compra da maioria da população vinha diminuindo, muitas empresas faliram, gerando com isso o desemprego. Então, com esse descontentamento generalizado, o rei então convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta de representantes dos 3 estados. Esta Assembleia não era consultada há 175 anos. Então, nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, o clero e a nobreza reunidos tinham 2 votos garantidos, contra apenas um do terceiro estado. Por isso, o clero e a nobreza estavam certos de que teriam o controle da situação. Mas não foi bem isso que aconteceu. Os membros do terceiro estado lançaram a campanha em favor da votação por cabeça, isto é, por pessoa, e não por estado. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater a situação do país. Isso deu origem, então, ao processo revolucionário. Mas, no entanto, logo no início da Assembleia, a sacanagem começou. O corrupto rei Luís XVI, apoiado pela nobreza e pelo clero, decidiu que tudo continuaria como antes. A votação continuaria por estado. Com isso, o terceiro estado continuaria tendo apenas 1/3 dos votos. Então, a tensão aumentou. O rei ordenou que os deputados do terceiro estado se retirassem do salão. No entanto, um deputado do terceiro estado, de nome Mirabeau, retrucou. Ele disse a seguinte frase: "Estamos aqui pela vontade do povo e não sairemos com a
nem que seja com a força das baionetas. Aí, o rei Luís XVI, absolutista como era, reagiu mandando fechar a sala onde os deputados se reuniram. No entanto, no dia 14 de julho de 1789, a notícia se espalhou em que o rei havia mandado reprimir a Assembleia. Então, os populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando depósitos de armas e de alimentos. Eles também contavam com o apoio de soldados do exército. Então, eles invadiram e tomaram a Bastilha. É uma prisão símbolo do absolutismo, e onde estavam presos vários indivíduos que eram contra o regime absolutista, ou seja, conhecido de prisioneiros políticos. Pressionado pelo avanço da Revolução na cidade e no campo, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza, pondo fim ao que restava do feudalismo na França. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Logo depois, um documento aprovado pela Assembleia confiscou os bens da Igreja. Os membros do alto clero reagiram ao documento fugindo da França, acompanhados de milhares de nobres e levando consigo dinheiro e joias. No exterior, começaram a organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa. Fica então instaurado a monarquia constitucional, onde outros privilégios foram criados. Por exemplo, o voto passou a ser censitário, ou seja, somente os cidadãos que possuíssem uma certa renda podiam votar. Camponeses, artesãos, operários e mulheres, que representavam cerca de 85% da população, foram excluídos do direito ao voto. A Constituição desagradou profundamente ao rei da França. Ele então se aliou aos reis da Áustria e da Prússia e a uma parte da nobreza do alto clero francês. Indignados com a perda de privilégios, aliaram então suas forças e montaram um exército para invadir a França. A Assembleia declarou a pátria em perigo e o povo então pegou em armas para defender seu país. O rei fugiu acompanhado de sua família, mas foi reconhecido e preso. Populares se juntaram ao exército francês, que com isso ganhou forças para vencer os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. Logo após essa vitória contra a monarquia, elegeu-se às pressas uma convenção nacional para elaborar uma nova Constituição. Os membros da convenção foram eleitos pelo voto universal masculino e não mais pelo voto baseado na renda do cidadão. A primeira atitude da convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república. Nesta convenção nacional, era composta por 750 deputados, dividida em 4 importantes grupos políticos: os Girondinos, os Jacobinos, os Cordeliers e os Planicie. Cada um deles tinha um ideal do qual eles defendiam. Os Girondinos, eles sentavam-se à direita da mesa da Assembleia, por isso ficaram conhecidos como grupo de direita. Já os Jacobinos sentavam-se à esquerda e por isso tornaram-se conhecidos como grupo de esquerda. O rei Luís XVI, acusado então de traição à pátria,
foi levado a julgamento. Os girondinos queriam absolvê-lo. Os jacobinos desejavam sua condenação. Após um mês de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção, com base em provas, declararam Luís XVI culpado. Em janeiro de 1793, o rei foi executado, tendo sua cabeça guilhotinada em praça pública, sob uma chuva de aplauso dos populares. E quem assumiu a liderança do governo foi os jacobinos, que, após a execução do rei, aumentou a oposição a esse grupo. Eles, por sua vez, procuravam manter o controle da situação, criando órgãos especiais como o Comitê de Salvação Pública, à frente do qual estava Robespierre, o verdadeiro chefe do governo, dando origem então ao período do terror dentro da França. No entanto, Robespierre e os seus auxiliares distribuíram as terras dos nobres entre milhares de camponeses, aboliram a escravidão nas colônias francesas, tornaram o ensino obrigatório, de primário e gratuito, e tabelaram os preços dos gêneros de primeiras necessidades. Então, essas medidas contentaram as camadas populares, mas desagradavam aos girondinos. E a tensão entre esses dois grupos só foi aumentando, ao ponto em que houve o assassinato do líder popular Jean Paul Marat por uma mulher ligada aos girondinos. O governo jacobino intensificou a repressão. As pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução passaram a ser condenadas à morte, sem interrogatório ou direito de defesa. Assim sendo, milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Nesse período, conhecido como o período do terror, o medo tomou conta dos franceses. Os jacobinos chegaram a guilhotinar até mesmo líderes revolucionários como Danton e Hébert. E com isso foram perdendo então o apoio popular e da maioria dos deputados franceses. Danton, por exemplo, foi decapitado por ser contrário ao aumento da violência em que os jacobinos estavam empregando na França. Então, os deputados girondinos e os da planície, aproveitando esse clima de radicalização política para desfechar o golpe, prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e colocaram todos eles para serem guilhotinados sem julgamento. Com a derrubada dos jacobinos, o poder passou às mãos dos girondinos, políticos que representavam, sobretudo, os interesses da alta burguesia. Deu-se origem ao período do Diretório, que vai de 1795 a 1799, que também foram se enfraquecendo devido a algumas características, como repressão aos opositores políticos, censura aos jornais, desmoralização do diretório, porque seus membros estavam envolvidos em escândalos de corrupção. E, nesse período, vai haver o surgimento de um novo herói francês, o general Napoleão Bonaparte. Conteúdo para nosso próximo vídeo.